Meu Deus, eu chego diante da Tua presença neste momento com o coração aberto, porque há dias em que a alma não precisa de uma explicação bonita, precisa de uma palavra viva. E hoje eu não quero apenas falar, eu quero ouvir. Eu não quero apenas pedir, eu quero perceber o Teu cuidado nos detalhes que passam despercebidos, Senhor. Se esta oração chegou até mim agora, eu recebo como um sinal de que o céu ainda conversa comigo, de que a Tua mão ainda me sustenta, de que a Tua voz ainda pode atravessar o barulho do medo, da pressa, da ansiedade e das preocupações que tentam roubar a minha paz. Antes de continuar, eu entrego este momento nas Tuas mãos e peço que cada pessoa que está orando comigo sinta a Tua presença de forma real. Se esta mensagem falar ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários. Deus, fala comigo hoje. Que esse comentário seja mais do que uma frase, seja uma declaração de fé, como quem abre a porta da alma e diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero ouvir a Tua direção. Pai amado, muitas vezes eu acordei tentando resolver tudo sozinho, carregando pensamentos pesados, imaginando respostas, criando cenários, antecipando problemas. Mas agora eu paro, eu respiro, eu reconheço que preciso de Ti. Fala comigo hoje, Senhor, porque uma palavra Tua pode mudar o rumo do meu dia. Uma palavra Tua pode acalmar uma tempestade dentro de mim. Uma palavra Tua pode colocar luz onde eu só estava vendo confusão. Meu Deus, eu não quero ser guiado apenas pelo que sinto, porque sentimentos mudam. Eu não quero ser conduzido apenas pelo que vejo, porque os olhos se enganam. Eu quero ser guiado pela Tua voz, pela Tua paz, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Entra no lugar mais profundo da minha mente e silencia toda voz que não vem de Ti. Cala a voz da culpa que me acusa, cala a voz do medo que me paralisa, cala a voz da comparação que me diminui, cala a voz da pressa que me empurra para escolhas erradas. Que a Tua voz se levante mais forte dentro de mim. Senhor, fala comigo de um jeito que eu entenda. Fala no silêncio, fala através da Tua palavra. Fala por meio de uma lembrança, de uma porta que se abre, de uma porta que se fecha, de uma paz inexplicável ou de um incômodo santo que me afasta do perigo. Eu não quero insistir no que não tem a Tua bênção. Eu não quero correr atrás do que me afasta da Tua presença. Eu não quero confundir desejo com direção. Por isso eu te peço, purifica o meu coração, para que eu não ouça somente aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Pai, se eu estiver no caminho certo, confirma. Se eu estiver desviando, corrige. Se eu estiver cansado, fortalece. Se eu estiver confuso, ilumina. Se eu estiver ferido, cura. Se eu estiver preso a uma decisão que me tira a paz, mostra-me a saída. Hoje eu me coloco como Samuel, que ainda menino ouviu a Tua voz e respondeu: Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Que essa seja a posição do meu coração. Eu não quero uma fé distraída, uma oração automática, uma vida espiritual apressada. Eu quero parar diante de Ti com reverência. Eu quero aprender a reconhecer o Teu tom, porque a Tua voz não destrói, a Tua voz conduz, a Tua
tua voz não confunde, a tua voz traz direção, a tua voz não humilha, a tua voz corrige com amor, a tua voz não me empurra para o desespero, a tua voz me chama para confiar, Senhor. Quando eu não souber o que fazer, fala comigo. Quando eu estiver prestes a desistir, fala comigo. Quando eu estiver sorrindo por fora e quebrado por dentro, fala comigo. Quando ninguém entender as minhas lágrimas, fala comigo. Quando eu olhar ao redor e não encontrar apoio, fala comigo. Que a tua presença me visite agora, que a tua luz entre na minha casa, no meu quarto, no meu trabalho, na minha família, nas minhas decisões e no meu futuro. Eu entrego esse dia a ti. Eu entrego meus pensamentos, meus planos, meus medos, minhas esperanças e minhas perguntas. E mesmo antes de ouvir a resposta, eu escolho confiar naquele que nunca falha, nunca abandona e nunca chega tarde. Eu também te entrego, Senhor, as expectativas deste dia, aquilo que eu espero, aquilo que eu temo, aquilo que ainda não sei como enfrentar. Que nenhuma notícia me roube a fé, que nenhuma demora me faça duvidar do teu amor, que nenhuma conversa me tire da posição de confiança. Coloca guarda na minha boca, paz no meu teito e luz nos meus passos. Que eu não reaja com descontrole, mas responda com sabedoria. Que eu não aceite pensamentos que diminuem a minha esperança. Que eu aprenda a perceber que quando o Senhor fala, não preciso correr atrás de provas humanas, porque a tua paz confirma o que vem do céu. Hoje eu quero andar mais devagar por dentro, mesmo que por fora o dia seja cheio. Quero carregar a certeza de que o Deus que governa o universo também se importa com aquilo que aperta o meu coração. Então, fala comigo, enquanto eu caminho, enquanto eu trabalho, enquanto eu descanso, enquanto eu espero. Eu creio que eu creio. Senhor meu Deus, eu continuo diante de ti, porque entendo que ouvir a tua voz exige entrega, paciência e fé. Às vezes eu quero respostas rápidas, sinais evidentes, soluções imediatas. Mas a tua maneira de falar muitas vezes vem como um sussurro que só um coração rendido consegue perceber. Por isso eu peço, tira de mim a agitação que me impede de ouvir. Tira de mim a ansiedade que transforma cada silêncio em abandono. Ensina-me que o teu silêncio também pode ser cuidado, preparo e proteção. Na história do profeta Elias, quando ele estava cansado, ameaçado e escondido numa caverna, ele viu vento forte, terremoto e fogo, mas o Senhor não estava naquelas manifestações como ele talvez esperasse. Depois veio uma voz mansa e delicada e ali Elias reconheceu a presença de Deus Pai. Muitas vezes eu procuro a tua resposta no barulho, na pressa, na intensidade. Mas hoje eu quero aprender a perceber a tua voz mansa. Fala comigo no secreto. Fala comigo quando eu fechar os olhos e derramar diante de ti aquilo que eu não consigo explicar para ninguém. Fala comigo quando eu estiver tomando decisões importantes, quando eu tiver que escolher entre ficar ou partir, insistir ou descansar.
falar ou calar, esperar ou avançar. Que eu não seja dominado pelo impulso, que eu não tome decisões baseado na carência, no medo ou na pressão dos outros. Senhor, guia os meus passos. A tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz, e eu quero viver como alguém que reconhece o pastor. Eu não quero seguir vozes estranhas que prometem muito e me afastam da paz. Eu não quero aceitar atalhos que parecem fáceis, mas custam caro a minha alma. Eu não quero trocar a tua direção por aplausos passageiros, nem abrir mão da tua presença por uma oportunidade que não veio de ti. Fala comigo, Senhor, e dá-me discernimento para entender o que é teu e o que não é. Às vezes, algo parece bonito por fora, mas por dentro traz confusão. Às vezes, uma porta fechada parece perda, mas é livramento. Às vezes, uma demora parece esquecimento, mas é amadurecimento. Ajuda-me a confiar no processo, mesmo quando eu ainda não vejo o resultado. Meu Deus, visita minha mente. Muitos pensamentos tentam disputar espaço dentro de mim. Alguns vêm como lembranças dolorosas, outros como preocupações com o futuro, outros como acusações sobre o passado. Mas eu declaro que a minha mente pertence a ti. Que toda confusão seja substituída por clareza. Que toda inquietação seja vencida pela tua paz. Que toda mentira seja desfeita pela verdade da tua palavra. Fala comigo sobre aquilo que eu tenho evitado enxergar. Fala comigo sobre aquilo que eu preciso mudar. Fala comigo sobre perdão, sobre humildade, sobre coragem, sobre renúncia, sobre recomeço. Não permita que eu apenas peça bênçãos e continue preso aos mesmos comportamentos que me ferem. Dá-me um coração ensinável. Se eu estiver errado, corrige-me com misericórdia. Se eu estiver endurecido, amolece-me. Se eu estiver distraído, desperta-me. Se eu estiver frio espiritualmente, reacende a chama da fé em mim. Senhor, que a tua voz me faça voltar para o centro da tua vontade. Eu não quero apenas uma resposta para um problema, eu quero uma vida alinhada contigo. Eu não quero somente alívio, eu quero transformação. Eu não quero apenas que as circunstâncias mudem, eu quero que o meu coração amadureça. Hoje eu escolho parar de correr de um lado para o outro, procurando em pessoas aquilo que só o Senhor pode revelar. Eu escolho não depender da aprovação de quem não conhece o propósito que tu colocaste em mim. Eu escolho não depender da aprovação de quem não conhece o propósito que tu colocaste em mim. Eu escolho não entregar o controle da minha paz a situações que ainda estão em construção. Deus, fala comigo hoje e que a tua voz seja mais forte que o medo. Fala comigo hoje e que a tua presença seja mais real que qualquer preocupação. Fala comigo hoje e que eu tenha coragem para obedecer, mesmo quando a tua direção contrariar a minha vontade. Porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e quem caminha contigo nunca está perdido. Pai, eu te peço ainda que me ensines a não tratar a tua
tua direção como o último recurso, que eu não procure a tua voz somente depois de tentar tudo do meu jeito. Que a minha primeira reação seja orar, consultar a tua palavra e esperar a tua paz. Dá-me disciplina para separar momentos contigo, mesmo quando a rotina parecer cheia. Dá-me fome espiritual para não viver de migalhas de fé. Que eu não seja alimentado apenas por mensagens rápidas, mas por intimidade verdadeira. Fala comigo também através daquilo que preciso abandonar, hábitos que me enfraquecem, ambiente. Pai amado, eu te peço que fales comigo também nas áreas onde eu tenho guardado dores antigas. Existem feridas que eu aprendi a esconder, lembranças que eu empurrei para dentro, palavras que me machucaram e ainda ecoam no silêncio. Perdas que deixaram marcas e decepções que mudaram a forma como eu confio nas pessoas. Mas hoje eu trago tudo isso para a tua presença. Fala comigo, não apenas sobre o meu futuro, mas também sobre aquilo que ficou mal resolvido dentro de mim. Cura a minha história. Toca nos lugares que eu não consigo tocar. Entra nos quartos fechados da minha alma, onde eu guardei medo, vergonha, frustração e cansaço. Que a tua voz me diga que eu não sou definido pelo que aconteceu comigo. Que a tua voz me lembre que a minha identidade não está na rejeição que sofri, na traição que enfrentei, na lágrima que derramei ou na fase difícil que atravessei. Eu pertenço a ti. Sou amado por ti. Sou sustentado por ti. Na Bíblia, quando Agar se sentiu sozinha no deserto, chorando sem saber como continuar, o Senhor a viu e falou com ela. Ela descobriu que não estava invisível, Pai. Fala comigo como falaste com Agar. Quando eu me sentir esquecido, lembra-me que tu me vês. Quando eu achar que ninguém percebe a minha luta, lembra-me que os teus olhos estão sobre mim. Quando eu pensar que acabou, mostra-me que ainda existe provisão no deserto, Senhor. Muitas vezes eu preciso ouvir que não estou só. Eu preciso ouvir que existe caminho. Eu preciso ouvir que a dor de hoje não será a minha morada para sempre. Então fala comigo com ternura, mas também com autoridade. Arranca de mim a mentira de que nada vai mudar. Arranca de mim a ideia de que eu nasci para viver preso a ciclos de angústia. Arranca de mim toda palavra negativa que foi lançada sobre a minha vida e que eu, sem perceber, aceitei como verdade. Eu renuncio agora toda sentença de fracasso, toda voz de desânimo, toda memória que tenta me paralisar. A tua palavra diz que tu estás perto dos que têm o coração quebrantado, e eu me apoio nessa promessa. Aproxima-te de mim, Senhor. Eu não quero endurecer por causa da dor. Eu não quero me tornar uma pessoa amarga por causa das decepções. Eu não quero fechar meu coração para a vida por causa do que perdi. Ensina-me a chorar diante de ti e levantar com esperança. Ensina-me a transformar cicatrizes em testemunho. Ensina-me a reconhecer que até no vale o Senhor continua sendo pastor. Fala
comigo quando eu não tiver forças para orar bonito. Fala comigo quando minhas palavras forem poucas e minhas lágrimas forem muitas. Fala comigo quando eu só conseguir dizer: Deus, me ajuda. Que esse clamor simples suba até o teu trono como perfume de dependência. Pai, eu também te peço que me proteja de confundir saudade com direção. Nem tudo que eu sinto falta devo buscar de volta. Nem toda porta antiga deve ser reaberta. Nem toda pessoa que saiu precisa retornar. Dá-me sabedoria para discernir o que é cura e o que é apego. Dá-me maturidade para aceitar encerramentos que vieram para me proteger. Dá-me paz para soltar aquilo que eu não posso controlar. Fala comigo sobre o que devo deixar ir. Fala comigo sobre o que devo perdoar. Fala comigo sobre o que devo reconstruir. E se houver algo novo nascendo, que eu não tenha medo de recomeçar. Senhor, eu coloco diante de Ti minha família, minha casa, meus relacionamentos, meus sonhos e meus planos. Que a Tua voz entre em cada detalhe, que haja reconciliação onde for da Tua vontade, libertação onde houver prisão emocional, sabedoria onde houver conflito e paz onde houve guerra. Eu creio que uma palavra Tua pode curar-nos de dor. Eu creio que uma direção Tua pode me tirar de lugares que drenam a minha alma. Eu creio que a Tua presença pode transformar deserto em lugar de encontro. Por isso, fala comigo hoje. Não me deixes preso ao que passou. Conduz-me para a liberdade de quem ouve, obedece e descansa em Ti. Senhor, eu também peço que a Tua voz restaure a minha confiança. Depois de tantas marcas, às vezes eu me protejo tanto que deixo de receber cuidado. Às vezes eu suspeito de tudo, espero sempre o pior e me preparo para ser ferido outra vez. Mas hoje eu entrego essa defesa exagerada nas Tuas mãos. Não quero viver preso ao medo de sofrer de novo. Quero viver com prudência, mas não com prisão. Quero amar com sabedoria, confiar com discernimento e seguir em frente sem carregar correntes emocionais. Fala comigo quando eu estiver interpretando o presente com as lentes do passado. Mostra-me quando uma reação minha nasce de uma ferida antiga e não da realidade de hoje. Cura minha forma de enxergar, de responder e de esperar. Que eu não me sabote por medo, que eu não fuja de bênçãos por trauma. Que eu não rejeite novos começos por lembrar de finais dolorosos. Senhor, a Tua voz é capaz de reorganizar. Senhor Deus, agora eu peço que fales comigo sobre as decisões que estão diante de mim. Há escolhas que parecem simples, mas carregam consequências profundas. Há caminhos que brilham aos olhos, mas não trazem paz ao coração. Há propostas que parecem respostas, mas podem ser distrações. Por isso eu não quero decidir sozinho. Eu coloco diante de Ti cada porta, cada convite, cada conversa, cada oportunidade, cada dúvida. Fala comigo antes que eu assine, antes que eu aceite, antes que eu responda, antes que eu me comprometa, antes que eu dê um passo movido apenas pela emoção. Que a Tua paz seja o sinal que governa o meu coração. A Tua palavra diz que, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente. Então eu peço sabedoria.
Não uma sabedoria baseada apenas em experiência humana, mas uma sabedoria que vem do alto, limpa, pacífica, prudente e cheia de bons frutos. Pai, livra-me de escolhas precipitadas. Livra-me de pessoas que se aproximam com palavras bonitas, mas intenções confusas. Livra-me de ambientes que parecem favoráveis, mas enfraquecem a minha fé. Livra-me de alianças que drenam minha paz. Livra-me de negócios, relacionamentos, conversas e decisões que não combinam com o propósito que o Senhor tem para mim. Fala comigo por meio de sinais de paz, mas também por meio de alertas. Que eu não ignore aquilo que o Espírito Santo tenta me mostrar. Às vezes eu percebo o incômodo, mas tento justificar. Às vezes eu sinto que devo esperar, mas a ansiedade me empurra. Às vezes eu sei que devo calar, mas o orgulho quer responder. Às vezes eu sei que devo obedecer, mas o medo quer negociar. Senhor, firma os meus passos, que a minha vontade se curve diante da tua. Que a minha pressa se renda ao teu tempo, que os meus planos sejam filtrados pela tua presença. Eu me lembro de Davi, que mesmo sendo rei consultava o Senhor antes das batalhas. Ele não confiava apenas na própria força, nem no próprio histórico de vitórias. Ele perguntava: devo subir? O Senhor entregará. Pai, coloque em mim esse mesmo coração dependente. Que eu não seja arrogante por já ter vencido antes. Que eu não pense que toda batalha deve ser enfrentada do mesmo jeito. Que eu não use estratégias antigas em estações novas sem perguntar ao Senhor. Fala comigo sobre o tempo certo. Fala comigo sobre quando avançar e quando esperar. Fala comigo sobre quando lutar e quando descansar. Fala comigo sobre quando falar e quando permanecer em silêncio. Meu Deus, muitas pessoas estão orando agora com uma decisão nas mãos. Algumas precisam decidir sobre trabalho, mudança, família, relacionamento, ministério, estudo, finanças, saúde e futuro. Que a tua luz alcance cada uma. Que ninguém seja enganado por aparência. Que ninguém seja dominado pelo desespero. Que ninguém escolha por medo de perder. Que ninguém aceite menos do que a tua paz confirma. Senhor, abre portas que vêm de ti e fecha com firmeza as portas que poderiam me destruir. Eu sei que às vezes uma porta fechada dói, mas se for livramento, eu te agradeço. Eu sei que às vezes uma espera cansa, mas se for preparo, eu te louvo. Eu sei que às vezes uma resposta não vem do jeito que eu imaginei, mas se vier de ti, será melhor do que qualquer plano meu. Fala comigo hoje e dá-me coragem para obedecer, porque ouvir e não obedecer é continuar perdido com a resposta nas mãos. Eu não quero apenas sentir emoção durante esta oração. Eu quero sair daqui disposto a agir conforme a tua direção. Se o Senhor mandar perdoar, ajuda-me a perdoar. Se mandar esperar, ajuda-me a esperar. Se mandar recomeçar, ajuda-me a recomeçar. Se mandar romper, dá-me força pra romper. Se mandar permanecer, dá-me paciência pra permanecer. Que o meu coração não busque somente facilidade, mas fidelidade.
Que eu ame mais a tua vontade do que os meus próprios planos. Que eu confie mais na tua voz do que na opinião das pessoas. Senhor, fala comigo hoje, porque o meu futuro precisa da tua direção. O meu presente precisa da tua paz. E a minha alma precisa descansar na certeza de que o Deus que fala também sustenta. Senhor, eu também coloco diante de ti as decisões que parecem pequenas, porque muitas vezes é nelas que o destino começa a mudar. Uma mensagem respondida sem sabedoria pode abrir uma confusão. Uma palavra dita com orgulho pode ferir alguém. Um gasto impossível pode criar peso. Uma companhia escolhida sem discernimento pode desviar um coração. Por isso, governe meus detalhes. Fala comigo antes das pequenas escolhas. Ensina-me a perceber que espiritualidade não é apenas buscar direção para grandes portas, mas viver atento à tua vontade em cada passo. Que eu seja fiel quando ninguém está vendo. Que eu seja prudente quando ninguém está cobrando. Que eu seja íntegro quando seria mais fácil esconder. Pai, dá-me paz para aceitar que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente. Então, eu peço sabedoria, não uma sabedoria demasiada, apenas em experiência humana, mas uma. Pai querido, eu oro agora para que a tua voz fortaleça minha fé nos dias em que as circunstâncias parecem dizer o contrário das tuas promessas. Existem momentos em que eu olho para a realidade e tudo parece fechado, parado, seco, difícil. Mas eu sei que a tua palavra não depende do cenário para ser verdadeira. O Senhor falou no meio do caos e houve criação. O Senhor falou no vale de ossos secos e houve vida. O Senhor falou com Moisés diante do mar e abriu caminho. O Senhor falou com Josué diante de muralhas e elas caíram. O Senhor falou com Maria em uma situação impossível, e o impossível se tornou testemunho. Então fala comigo hoje, Deus de poder. Fala com a minha fé cansada. Fala com a esperança que quase se apagou. Fala com a parte de mim que ainda crê, mesmo chorando. Eu não quero ser governado pelo que parece impossível. Eu quero ser sustentado pelo Deus para quem nada é impossível. Se a resposta ainda não chegou, que eu não abandone a confiança. Se a promessa ainda está em processo, que eu não enterre a esperança. Se o caminho parece longo, que eu não esqueça que o Senhor caminha comigo. Pai, eu te peço que me ajudes a diferenciar demora de negação. Muitas vezes eu penso que, porque ainda não aconteceu, talvez o Senhor tenha esquecido. Mas eu creio que o teu tempo é perfeito. O que vem de ti não chega atrasado, chega preparado. O que o Senhor permite amadurece dentro de nós antes de florescer do lado de fora. Por isso eu descanso. Eu não descanso porque tudo está resolvido, mas porque tu estás no controle. Fala comigo na espera. Fala comigo quando eu vir outras pessoas vivendo aquilo que eu ainda oro pra viver. Livra-me da comparação, livra-me da inveja, livra-me da tristeza que nasce quando eu esqueço
que cada história tem um tempo nas tuas mãos. O que é meu, preparado por ti, não será roubado por ninguém. O que vem de ti encontrará o caminho até mim no tempo certo. Senhor, fortalece também quem está enfrentando portas fechadas, diagnósticos, dívidas, conflitos, solidão, perdas, ataques emocionais e noites difíceis. Que essa pessoa ouça no íntimo: eu estou contigo. Que ela não se sinta abandonada, que ela não desista na véspera do mover, que ela não confunda a luta com derrota, nem lágrimas com fracasso. Às vezes, as lágrimas regam sementes que ainda não apareceram. Às vezes o processo escondido é o lugar onde Deus prepara raízes profundas. Fala comigo para que eu não arranque do solo aquilo que o Senhor ainda está fazendo crescer. Dá-me perseverança, dá-me visão espiritual, dá-me firmeza para continuar orando, trabalhando, crendo e obedecendo. E quando eu não tiver forças para ficar em pé, sustenta-me com tua mão. A tua voz, Senhor, tem poder para levantar o abatido. Então levanta-me. Levanta minha casa, levanta minha fé, levanta minha esperança. Levanta os sonhos que nasceram no teu coração e foram colocados dentro de mim. Mas se houver sonhos que não vieram de ti, ajuda-me a entregá-los sem revolta. Eu quero o que é teu, não apenas o que parece bom. Eu quero viver o propósito, não apenas realizar desejos. Senhor, fala comigo sobre prioridades. Mostra-me o que precisa voltar para o primeiro lugar. Que eu não busque bênçãos, esqueça o abençoador. Que eu não procure respostas e abandone a intimidade. Que eu não queira direção sem comunhão. Que esta oração não seja apenas um momento bonito, mas o início de uma escuta mais profunda. Ensina-me a abrir a Bíblia com fome, a orar com sinceridade, a esperar com confiança, a obedecer com humildade. Se hoje a tua resposta vier como paz, eu recebo. Se vier como correção, eu recebo. Se vier como espera, eu recebo. Se vier como coragem para avançar, eu recebo. Se vier como livramento de algo que eu queria muito, eu também recebo, porque confio no teu amor. Deus, fala comigo hoje e faz da minha vida um testemunho da tua fidelidade. Que as pessoas olhem para mim e vejam não alguém que nunca enfrentou lutas, mas alguém que foi sustentado pela voz do Senhor no meio delas. Eu creio que a tua voz continua ecoando sobre a minha história, chamando-me pelo nome, guiando-me pela mão e preparando caminhos onde eu ainda não consigo ver. Pai, quando minha fé vacilar, lembra-me do que o Senhor já fez. Lembra-me das portas que abriu, dos livramentos que eu nem percebi, das respostas que chegaram no tempo certo, das noites em que pensei que não suportaria e mesmo assim amanheci de pé. A memória da tua fidelidade será combustível para minha esperança. Eu não quero viver preso ao esquecimento espiritual, olhando somente para o problema atual, ignorando todo o cuidado que já recebi. Fala comigo através das lembranças santas. Meu Deus e meu Pai, eu chego ao final desta oração com o coração mais rendido e mais atento à tua presença. Eu não quero terminar este momento
e voltar a viver como se nada tivesse sido entregue. Eu quero guardar cada palavra no coração e permanecer sensível ao que o Senhor vai falar ao longo deste dia. Fala comigo nas pequenas coisas. Fala comigo quando eu ouvir uma mensagem, quando eu ler um versículo, quando eu perceber uma paz diferente. Quando eu sentir que devo esperar, quando eu notar que uma conversa não me faz bem, quando eu entender que uma decisão precisa ser revista. Que eu não seja surdo espiritualmente por causa da correria. Que eu não perca a tua direção por estar distraído com preocupações. Que eu não troque tua voz por ruídos que alimentam medo e ansiedade. Senhor, eu consagro meus ouvidos espirituais a Ti. Quero ouvir o que vem do céu. Quero rejeitar o que vem da mentira, da confusão e da insegurança. Quero caminhar em obediência, mesmo que ninguém entenda. Quero ser guiado pela paz que excede todo entendimento. Pai, eu te agradeço, porque não és um Deus distante. Tu és Pai presente, pastor cuidadoso, conselheiro fiel, amigo que não abandona. Obrigado porque, mesmo quando eu falho, o Senhor me chama de volta. Mesmo quando eu me distraio, o Senhor me desperta. Mesmo quando eu enfraqueço, o Senhor me sustenta. Obrigado porque a tua voz não é apenas informação, é vida. Quando o Senhor fala, algo se organiza dentro de mim. Quando o Senhor fala, o medo perde força. Quando o Senhor fala, a fé respira de novo. Quando o Senhor fala, até o silêncio ganha sentido. Eu peço que esta oração alcance cada pessoa que precisa de direção hoje. Que o Senhor fale com quem está confuso, que fale com quem está ferido, que fale com quem está prestes a tomar uma decisão importante. Que fale com quem acordou sem forças. Que fale com quem se sente invisível. Que fale com quem precisa de consolo, correção, coragem, cura e paz. Que ninguém saia deste momento da mesma forma. Que cada coração seja visitado pela Tua presença. Senhor, eu declaro que não estou sozinho. Eu declaro que a Tua voz me guia. Eu declaro que a Tua palavra ilumina o meu caminho. Eu declaro que o medo não terá a última palavra. Eu declaro que a confusão não governará a minha mente. Eu declaro que a ansiedade não comandará minhas decisões. Eu declaro que a Tua paz será o árbitro do meu coração. Em nome de Jesus, toda voz de acusação perde força agora. Toda voz de desânimo cai por terra. Toda voz que tenta me afastar do propósito é silenciada. Que permaneça sobre mim a voz do bom pastor, chamando-me pelo nome, conduzindo-me em segurança, levando-me a águas tranquilas e restaurando a minha alma. Pai, se eu precisar esperar, eu esperarei contigo. Se eu precisar avançar, avançarei contigo. Se eu precisar recomeçar, recomeçarei contigo. Se eu precisar soltar algo, soltarei confiando que Tuas mãos estão cheias de cuidado. A partir de hoje, quero caminhar perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? Quero falar menos por impulso e ouvir mais com humildade. Quero reclamar menos e confiar mais. Quero temer menos e obedecer mais. Quero viver com os olhos no céu e os pés firmes no caminho que preparaste para mim. Deus, fala comigo hoje.
amanhã e em todos os dias da minha vida. Que eu reconheça tua voz acima de qualquer barulho. Que eu ame tua presença mais do que qualquer resposta. Que eu busque tua vontade mais do que meus próprios planos. E que, quando a resposta vier, eu tenha fé para receber, sabedoria para entender e coragem para obedecer. Eu entrego minha vida, minha casa, minha família, meus sonhos, minhas preocupações e meu futuro em tuas mãos. Fica comigo, guia-me, corrige-me, consola-me, fortalece-me e usa-me para a tua glória. Que esta oração suba diante de ti com sinceridade. Que a tua paz desça sobre mim agora. Que o meu coração descanse, que a minha mente se aquiete, que o meu espírito se alinhe à tua vontade. Em nome de Jesus, eu recebo a tua direção, a tua presença e a tua paz. Amém. E agora, Senhor, antes de encerrar, eu recebo pela fé a resposta que virá do teu jeito e no teu tempo. Não exigirei que o céu fale conforme a minha pressa, mas permanecerei atento. Que depois desta oração, meu coração continue em estado de escuta. Que eu perceba quando a tua paz disser sim, quando a tua inquietação santa disser não, e quando o teu amor disser espere. Eu não quero manipular sinais, nem forçar respostas, nem chamar de direção aquilo que nasceu da ansiedade. Quero sinceridade diante de ti. Quero maturidade para reconhecer que o melhor lugar do mundo é dentro da tua vontade. Obrigado, porque hoje eu posso dizer: Deus falou comigo, ainda que a resposta comece como paz. Obrigado, porque a tua presença me encontrou. Obrigado, porque a minha vida está em tuas mãos. E se alguém está em oração, meu coração continue em estado de escuta. Que eu perceba quando a tua paz disser sim, quando a tua inquietação santa disser não, e quando o teu amor disser espere. Eu não quero manipular sinais,